Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos nós, queridos irmãos, amigos, que nos acompanham num momento devocional como este, que sempre realizamos, pegando a sugestão do devocional presente diário, no dia de hoje, que tem como título Aos Gritos. E o texto bíblico sugerido é o de Mateus capítulo 20, do verso 29 ao verso 34. Esse mesmo episódio é também narrado por Marcos no capítulo 10 e por Lucas no capítulo 18. Trata-se da cura dos cegos de Jericó. Desde criança, aprendemos a distinguir, a ouvir essas palavras. Não faça isso. Uma advertência. Ou, fulano, não faça isso. É mais do que uma advertência. É uma chamada de atenção que tem por trás dela uma certa urgência, uma preeminência. Bom, o tom de voz, portanto, denuncia certa importância daquilo que a gente pode escutar e também a sua urgência. Muito bem. Os nossos ouvidos fazem a distinção do que é realmente urgente. Se é com grito, normalmente é uma chamada de atenção com uma certa proeminência, uma certa urgência. Certo? Bom, por que eu estou falando isso? Porque o texto que acabamos de ler é aquele texto que Jesus passava por Jericó. E uma multidão o seguia e Jesus estava indo para Jerusalém. Inclusive, aquela era a última vez que Jesus passava por Jericó, a cidade das palmeiras. Caminho a Jerusalém, aonde ele passaria a sua última semana de vida aqui na terra. Nunca mais retornaria a Jericó. E uma multidão, devido aos incidentes, os acontecimentos, estava acompanhando Jesus nessa caminhada. Então, 2 cegos em Jericó, narra-nos o evangelista Mateus, eles se informaram a razão daquele ruído, daquela multidão que se aproximava. Certamente disseram que era Jesus Nazareno, que ia passar e que estava passando e etc. Tal. E eles, então, não contaram conversa. Eles clamaram a Jesus: Senhor, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Tem misericórdia de mim. A multidão que dera a informação foi a mesma multidão que disse para eles: olha, não me perturbe. A multidão se sentiu perturbada com os gritos daqueles cegos. Mas aqueles cegos tinham consciência da urgência e da importância daquele momento. Eles jamais, talvez, teriam a oportunidade de ver Jesus, de perceber Jesus passar ali pela vida deles. Aquela seria uma única oportunidade, daquelas oportunidades que a pessoa não pode deixar passar. Por isso eles gritaram. Esse texto, portanto, nos mostra por que eles gritaram. Evidentemente, eles gritaram porque a própria multidão trazia consigo um bulício, um barulho perturbador. É uma multidão. Ninguém passa numa multidão sem estar conversando e, enfim, sem trazer o tropel, sem trazer o barulho do tropel. Então, por isso eles gritaram. Segundo, eles gritaram porque a multidão também os repreendia, dizendo: fica calado, não perturbe a Jesus, não nos perturbe. Ou seja, a multidão não estava preocupada com a vida e o destino e a situação daqueles 2 cegos. Eram 2 pessoas como que insignificantes, à beira do caminho. Quantas pessoas a gente considera à margem do caminho, né? À beira do caminho? É o caso aí. E eles, então, gritaram cada vez mais, alto, gritando: Senhor, tem misericórdia de mim. Como esse episódio é narrado pelos 3 evangelhos,
Mateus, Marcos e Lucas, ou seja, pelos sinódicos. Então, há muita similaridade na narrativa, embora só Mateus esteja dizendo que eram 2 cegos, os outros 2 evangelistas falam do nome de Bartimeu, um cego apenas. Isso não vai fazer diferença, porque você pode narrar um episódio dizendo fulano tal estava lá dizendo o nome, e pode ter sido mais do que um fulano de tal, pode ter sido 2 fulanos de tais, ou 3, quem sabe. Bom, por exemplo, fulano morreu num desastre. Às vezes não morreu só fulano, morreram outras pessoas. Mas quem está narrando só quis realmente relatar a vida daquele fulano. Foi o caso do Marcos e o caso de Lucas, que narram o nome do cego Bartimeu. Mateus diz que eram 2 cegos. Eles estavam unânimes e comuns em gritar: Senhor, tem misericórdia. Senhor, Senhor. Essa expressão Senhor, que Mateus narra, significa Kyrios, em grego, que é Senhor. É preciso reconhecer Jesus como Senhor e Salvador. Em outras palavras, aquele cego, mesmo que não soubesse, eles estavam cumprindo a palavra de Jesus quando disse assim: quem me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do Pai que está nos céus. Quem me negar diante dos homens, eu negarei diante do Pai que está nos céus. Eles estavam confessando, professando publicamente a sua fé ao dizer Senhor, Senhor Jesus. Ou nos outros evangelhos, Jesus, filho de Davi, que dá no mesmo sentido, porque dizer que Jesus é filho de Davi significa que Jesus é o Messias, Jesus é o prometido, Jesus é o Redentor de Israel, Jesus é o Salvador, é o Senhor. Então as expressões são basicamente, não tem basicamente o mesmo sentido. E o fato é que aquilo não era simplesmente um grito, era uma profissão de fé suplantando o grito da multidão ou a interpolação da multidão que queria que eles se calassem. E cada vez eles gritavam mais alto: tem misericórdia de mim. Jesus parou. Jesus parou. Isso é interessante, Jesus parou para dar atenção àquele que estava à margem do caminho, ou àqueles que estavam à beira do caminho. Queridos, presta atenção. Jesus não considera as pessoas como à margem ou à beira do caminho. Jesus está com os ouvidos atentos para ouvir o clamor do necessitado, do angustiado. Os seus ouvidos não estão tapados para que não possa ouvir. É o que nos diz a palavra de Deus através do profeta Isaías. É isso que é Deus. Então ele para e manda chamar os cegos. E os cegos vêm apressadamente, continente, se apressam e se apresentam a Jesus. E é comum, nos 3 evangelistas que narram o episódio, a pergunta que Jesus faz para eles: que queres que vos faça? Parece uma pergunta ingênua. Para um cego que vem clamando: Jesus, que queres que vos faça? Bom, ele podia dizer outras coisas, mas Jesus perguntou, merece então a resposta: Senhor, que eu torne a ver, eu quero ver. Jesus disse: então seja feito, que tornes a ver. Mas as palavras seguintes de Jesus, que conhece os corações, que sonda os corações e sabe as intenções das pessoas, mesmo que não manifeste oralmente com a palavra, Jesus conhece as intenções. Jesus sabe que havia fé, não apenas para ser curado, mas fé salvadora na vida daqueles cegos. Então Jesus disse: a tua fé te salvou. Vai, a tua fé te salvou. Vê. E eles passaram a ver. E o que é que nos diz a palavra de Deus? É que eles acompanharam a multidão, ou melhor dizendo, passaram a seguir a Jesus Cristo. Porque esse é um aspecto importante. Não é simplesmente acompanhar a multidão, é seguir Jesus Cristo, que significa tornar-se discípulo do Senhor Jesus Cristo. A história bíblica não narra o que aconteceu depois, mas diz que eles passaram a seguir Jesus. Nós conhecemos
um ditado que diz assim: o pior cego não é o que não vê, o pior cego é aquele que não quer ver ou não admite que é cego. Sabe, muitas pessoas percebem a passagem de Jesus por sua vida quando lhes é pregado o Evangelho de Jesus Cristo, quando o Evangelho de Jesus Cristo chega à sua consciência através da palavra de Deus ou através da pregação, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Muitas pessoas, ouvido esse tempo, desprezam essa urgência, desprezam sua vida, ou seja, não está consciente da responsabilidade que eles estão assumindo diante de Jesus Cristo, diante de Deus. É aquele Jesus Cristo que um dia ele comparecerá perante ele no tribunal. Ninguém vai escapar do tribunal de Cristo. Então, preste atenção, se Jesus tem passado por sua vida, ou está passando por sua vida, é necessário que você enfrente o tropel da multidão, que você enfrente o clamor da multidão que diz: cala-te, não faz isso, faça, grite. A urgência, a necessidade da sua profissão de fé, da sua confissão de fé, porque quem me confessar diante dos homens, disse Jesus, eu confessarei diante do Pai que está nos céus. Maravilhoso, então é preciso confessar. Muita gente quer ficar tendo Jesus apenas no coração, na mente, silenciosamente. É necessário confessar a Cristo para ser salvo. Isto realmente é importante. Então, se você está tomando consciência dessa importância, não ouvide, não despreze, não faça pouco caso dessa oportunidade, porque o dia de amanhã você não sabe quem garante esse dia. Essa é a oportunidade. Para aqueles dois cegos, Jesus estava passando uma única e a última vez ali por aquele lugar em que eles estavam assentados, pedindo esmolas, inclusive, não? Eles foram cegos, mas conseguiram ver a oportunidade. Conseguiram ver em Jesus o Filho de Deus, abriram o coração e aceitaram a Cristo e declarando sua fé diante da multidão. Jesus, Senhor, Jesus, Filho de Davi, é o Messias, é o prometido, é aquele que eu esperava, é o meu Senhor, é o meu Salvador. Faça essa confissão diante de Jesus, se ainda não fez. Percebam a urgência e não queira ser do tipo de cego que não vê, não percebe sua realidade e a bênção da oportunidade que Deus está lhe dando. Que a graça do Senhor Jesus esteja contigo e assim permaneça com todos nós, em nome de Jesus. Até uma próxima, queridos. Amém.